Fala galera, muito orgulho aqui hoje, nós vamos hoje resolver a prova do Enem 2020 para vocês. Eu estou aqui com meu colega de trabalho, Rafael, que com muito orgulho posso dizer que já foi meu aluno e hoje o rapaz está arrebentando. Vocês podem acompanhar ele aí no canal dele, ele resolve ITA, IME, resolve cálculo, o cara tá moendo na física, tá? E é com muito orgulho que nós dois hoje juntos vamos resolver essa prova do Enem para vocês, valeu? Então, rapaziada, a gente vai estar aqui resolvendo as questões do Enem, né? A gente vai estar gabaritando, comentando, dando o nosso ponto de vista sobre as questões. E é claro, se você estiver gostando das resoluções, do projeto dos nossos dois canais aqui, dá um like, se inscreve nos dois, que a gente vai procurar ao máximo aí ajudar vocês. E é uma honra também estar aqui participando com o Zoinho. É nóis. Tamo junto. Tamo junto, vamos lá. Fala galera, conforme prometido estamos aqui. Esse é o nosso gabarito, meu e do professor Rafael, tá? Esse é o nosso gabarito da prova do Enem agora 2020, tá? Recém-terminada. E você dá uma olhadinha, né? Você pausa aí, dá uma olhadinha, confere como é que foi o seu resultado, né? Não somos os donos da verdade, esse é o nosso gabarito, ok? E a gente vai comentar com vocês questão a questão. Certo, então rapaziada, estamos aqui junto, esse vídeo está saindo nos dois canais, então se você gostar do vídeo, quiser apoiar, se inscreva nos canais, dê um joinha nos vídeos, tá? Então igual o Zoinho falou, isso aqui foi o que a gente achou, a gente conferiu com alguns outros colegas para ver se eles concordavam e no geral ficou assim, tá? No geral, a gente vai revezando, o Zoinho resolve uma questão, eu resolvo outra e a gente vai seguindo e comentando por cima. E só para constar, né, que fique bem claro, talvez você chegou aí em casa agora, achou difícil a prova, fique tranquilo, a prova foi difícil, tá? No geral, se você olhar aqui, ó, tem muitas questões difíceis. Você tem duas SMF, é muito fácil, tá? Mas você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 questões difíceis e algumas que a gente chama de média. Ela é média porque o nível de dificuldade não é alto, mas você tem que resolver muitas, tem que fazer conta. Então isso tornou a prova um tanto quanto extensa e que dificultou um pouco para o aluno resolver a prova, tá? Uma prova muito cansativa para o aluno. Sim, e apesar disso aqui, a gente espera que todos tenham ido muito bem. Isso. Tá bom? Então vamos começar. Vamos começar. Pessoal, então como é de praxe, tanto nas minhas aulas quanto nas aulas do Rafael, nós vamos colocar a imagem aí da questão, você dá um pause, lê a questão, tá? E a gente vai discutir ela, ok? Vamos lá então. Então, moçada, essa questão 92, né, ele fala sobre raios e tal, e ele fala, a pergunta, né? Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citado no texto? Bom, essa questão é bem clássica, né? Acho que a maioria de nós professores, né, nas aulas de eletrostáticas falamos isso. É o famoso efeito gaiola de Faraday. Por quê? As cargas elétricas se distribuem sempre na parte externa do condutor, né? Então, de tudo, o mais seguro ali na maioria das situações é você entrar dentro de um carro, que ele vai funcionar com a blindagem, né, pela carcaça metálica, que é a letra C. Beleza? Ok, então tá aí a questão 92. Vamos para a 93 com o professor Rafael. Bom, então o Zoinho corrigiu a primeira questão, vou corrigir a segunda, 93 da prova rosa, que vocês tiveram enunciado e ele quer saber quais as moedas o vendedor levou. Ou seja, quais as moedas de fato eram moedas de cobre, né? Enfim, do material aqui. Aqui, no caso que não tem nenhuma moeda, o volume é de 5 ml. Ao colocar a moeda, ela fez o volume subir de 5 para 7, tá bom? Ou seja, a variação de volume no primeiro caso foi de 2 ml, de 5 para 7. E a gente sabe que a massa é calculada pela densidade vezes o volume, tudo bem? Então, para a gente achar a massa da moeda A, basta que a gente multiplique, né?
vai ser a densidade, que é 9, vezes o volume aqui, que é 2, que é 18 gramas. Conclusão. Aqui a moeda A deveria ter 26 gramas, que não é o caso. Então isso aqui, essa moeda ele não leva. No segundo caso, né, agora a gente estava em 7 ml, foi para 10, então a gente variou 3 ml, colocando a moeda B. Então, para achar a massa da moeda B, a gente faz a massa da moeda B de novo, multiplicando a densidade pelo volume aqui, 27 gramas, tá? A moeda B deveria ter 27 gramas, então ela tem essa moeda que ele leva, tá bom? Terceiro caso, estávamos em 10, fomos para 12, então o volume variou 2 ml ao colocar a moeda C. Aqui no cantinho, ó, a massa da moeda C vai ser a densidade vezes o volume, que é 18 gramas. A moeda C deveria ter 10 gramas, então é falso, ele não leva essa moeda também. Sobrou a quarta moeda. Vamos a 12, fomos para 16, então o volume aumentou 4. Né? Então a massa da moeda D vai ser 9 vezes 4, que é 36 gramas. E aqui fala que a moeda D deveria ter 36 gramas. Portanto, ele leva as moedas B e D, que corresponde com o gabarito D. Tudo bem? Agora a gente vai apagar o quadro e o Zóio vai resolver a próxima questão. Pessoal, questão 95, gabarito letra A, questão difícil, uma das difíceis da prova. Por quê? Porque ela tem um distrator que pode te confundir, tá? Ele comenta sobre colocar um refrigerador em um lugar não apropriado. O que seria um lugar não apropriado? Com baixa ventilação, um lugar quente, um lugar que pega sol, coisa parecida. E aí ele fala que o funcionamento do motor, né, vai forçar o funcionamento do motor se colocar nesse tipo de lugar. Aí ele fala, o não atendimento dessa recomendação resulta no aumento do consumo de energia. Por quê? Claro, porque o motor vai funcionar mais. E por que ele vai funcionar mais? Porque o fluxo de calor por condução, já vou te explicar o porquê isso, no condensador sofre considerável redução. Por exemplo, a parte condensadora dos aparelhos refrigeradores é a que expulsa o calor para o meio externo, é a que vai dissipar calor para o meio externo. Se o meio externo estiver muito quente, essa parte condensadora vai ter mais dificuldade em aquecer o ar. E esse aquecimento inicialmente ele é feito por condução. O tubo da parte condensadora esquenta o ar. Aí depois que vem a convecção, que aquele ar quente é jogado para uma região menos densa. Tá? Então o que acontece? Isso confunde com a letra E. Por quê? O ar quente lá ele vai circular por convecção. Só que antes do ar circular por convecção ele tem que ser aquecido. Então a primeira forma de expulsar o calor é condução. Certinho? Então tá aí, letra A, questão difícil. Rafael vai fazer com vocês a próxima agora, 96. Então beleza, rapaziada. Vamos aqui uma questãozinha de hidrostática, que é o seguinte, o mergulhador ele tá aqui, né? Ele quer saber quanto tempo o mergulhador vai levar para chegar à superfície. O mergulhador tá aqui, ele vai descer um desnívelzinho, e aí ele volta por esse desnível até atingir esse ponto. O ponto onde ele está a 50 metros de profundidade. E aí ele tem que subir de 50 metros de profundidade até a superfície. Ou seja, a gente precisa calcular a variação de pressão que vai acontecer aqui para saber o tempo. Né? Ele deu um gráfico com variações de pressão. Então aqui eu vou chamar de ponto A. E a gente vai calcular a pressão no ponto A. Que vai ser o quê? Vai ser a pressão da coluna de água. Então a pressão da coluna de água mais a pressão atmosférica, porque aqui está aberto a atmosfera. Então, pressão atmosférica.
A pressão no ponto A, então, vai ser a pressão de coluna d'água, é a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura, mais a pressão atmosférica, que é 10 à quinta. Pressão em A. Densidade da água, ele deu aqui pra gente 1000 kg por metro cúbico. Então, 1000 vezes 10, vezes a altura que ele está, que é 50, mais 10 à quinta. A pressão, então, 1000 é 10 à terceira, vezes 10, 10 à quarta, 5 vezes 10 à quinta, mais 10 à quinta. No final, a pressão em A é 6 vezes 10 à quinta. Então, se ele quer sair daqui e voltar para cá, ele tem que variar quanto a pressão? Bom, se ele está em 6 e vai para 1, a variação de pressão vai ser 5 vezes 10 à quinta. Que a gente pode escrever como 500 vezes 10 ao cubo, Pascal, né? Pascal. Isso aqui, né, é a mesma coisa que 500 quilopascal. Se você olhar no gráfico que ele te deu, 500 quilopascal equivale exatamente a 60 minutos. Então o tempo que ele vai demorar é um tempo de 60 minutos pelo gráfico. Tá? E a gente fica com o gabarito. Letra C. Tudo bem? Agora, passar para o zoinho para resolver a próxima questão. Pessoal, vamos lá para mais uma questão pesada do Enem, tá? Questão 97 da Torre Eiffel. Ele fala da Torre Eiffel, da massa da torre, da altura, né? Que a gente acaba tendo que usar aqui, né? Não precisava, você poderia fazer em função dela, né? Só pela escala daria. E aí o comando da questão, ele fala assim, né? Que uma pessoa, né, construiu um modelo da torre com o mesmo material e obedecendo a escala de 1 para 100, tá? Ou seja, todas as dimensões da Torre Eiffel são 100 vezes maior do que a do modelo que ele fez. Tudo bem? Então, a altura da torre é 100 vezes maior que a altura do modelo. E aí ele dá o comando da questão assim, ó. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, pelo modelo? Ou seja, qual a razão entre a pressão que a torre faz na fundação e a pressão que o modelo faz na fundação? Como é que você faz o problema? Olha só, existe uma relação matemática que o pessoal da matemática deixa isso bem claro, você já estudou isso com certeza na matemática, que relaciona volume com dimensão linear, área com dimensão linear. Como o volume costuma ser ao cubo, né, a dimensão ao cubo, o que acontece aqui? Ó? O volume da torre está para o volume do modelo, assim como a altura da torre ao cubo. Por quê? Para eu poder relacionar com o volume, eu tenho que pôr uma das dimensões ao cubo. Está para a altura do modelo ao cubo. E aí o que eu faço? Como a escala é de 1 para 100, se a torre tem 324, o modelo tem quanto? 3,24, que é 100 vezes menor. Isso por isso é 100. E o 100 é 10 ao quadrado. Então esse volume da torre pelo o volume do modelo é 10 ao quadrado elevado ao cubo, que dá 10 à sexta. A mesma conta eu faço com a área. Só que a área é de dimensão 2. Então o que eu faço? A altura da torre ao quadrado sobre a altura do modelo ao quadrado está para a altura, para a área da base da torre e a área da base do modelo. Então o que eu faço? Essa conta você já sabe, dá 10 ao quadrado, só que agora é 10 ao quadrado, vai ficar 10 à quarta. Por fim, qual a relação entre as pressões, que eu chamei aqui de PR, tá? Pressão da torre dividido pela pressão do modelo. Pressão, o que é? Força sobre área. A força que a base da torre faz sobre a área da fundação corresponde ao peso, né? Então vai ficar peso da torre pela área da torre, peso do modelo pela área do modelo. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Aqui no lugar do peso, eu já fiz massa vezes a gravidade. O que eu faço aqui? Gravidade com gravidade eu cancelo. No lugar da massa, o que eu posso pôr? Densidade vezes o volume.
Então, densidade da torre, volume da torre, sobre a área da torre. A área do modelo, densidade, que é a mesma, o material mesmo, vezes o volume. Cancelo essa densidade e aí fica volume da torre, só organizei, pelo volume do modelo, é igual a área do modelo pela área da torre. Só troquei de lugar aqui. Bom, esta relação eu já tinha feito ela aqui, ó. Volume da torre pelo do modelo é 10 a sexta. A área da base da torre pela área da base do modelo é 10 a quarta. E aqui está invertido, ó. A área da base da torre pela área da base, perdão, do modelo pela torre, ó, é o inverso desse. Quanto que é o inverso de 10 a quarta? 10 a menos 4. Então coloquei aqui, ó, 10 a menos 4. 10 a sexta vezes 10 a menos 4. 10 ao quadrado. Cálculo longo, questão pesada. Tudo bem? Agora o professor Rafael vai fazer a próxima com vocês. Vamos lá. Bom, galera, estamos aqui, questão 98. No início do vídeo, a gente colocou o gabarito dela como letra E. Aquele gabarito, a gente cometeu uma errata nele. Gabarito é letra A. Tá? E a gente vai explicar aqui o porquê. Acontece que é o seguinte, a frequência do vermelho é maior que a do roxo. Então o vermelho desvia menos que o roxo. Pode ver que o vermelho está incidindo na caixa B, aqui mais ou menos. Mas tem uma radiação que vem antes do vermelho, que é o infravermelho. E se o vermelho desvia pouco, o infravermelho desvia menos. Certo? Então vai incidir radiação infravermelho na nossa caixa A. Certo? E a radiação infravermelha, ela está associada ao calor. Portanto, aquece mais a caixa que está recebendo radiação infravermelha e a gente fica com o gabarito letra A. Tá bom? Eu vou passar para o Zoinho, vai fazer a próxima aqui. Pessoal, questão 100, bem tranquila também, uma questãozinha tradicional. Ele fala que a pessoa, resolvendo calcular a corrente de fuga que havia no motor, né, ele instalou um amperímetro no circuito do motor. Lembre-se, amperímetro tem que ser associado em quê? Série. Tá? Quando você, para medir a corrente, tá? Quando você olha os seus circuitos, o amperímetro que está em série, medindo a corrente no circuito e que passa pelo circuito, você fica em dúvida entre a letra B e a letra D, tá? Que o amperímetro está ligado em série, associado à bateria e passando também pelo circuito todo do carro. Tudo bem? E aí, para você sanar a dúvida, ele pede também a intensidade da corrente elétrica. Ele diz que a carga total da bateria era de 60 amperes hora. E o que você faz? Continha básica do começo da eletrodinâmica. Intensidade de corrente é a quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Quantidade de carga, 60 ampere hora. Tempo que a bateria descarrega, 5 dias. Então 5 vezes 24 horas. Você cancela a hora com hora. O 60 por 5 dá 12. Fica 12 sobre 24, que é meio. Então, a corrente meio ampere, portanto, letra B. Tá? Uma questão bem mais tranquila que as outras. Ok? Agora o Rafael vai para a próxima. Bom, galera, questão 102, eu e o Zoinha, a gente acabou concluindo que foi a questão mais fácil da prova, porque é basicamente o primeiro estudo de lançamento oblíquo. Ele vai ter a gravidade puxando ele aqui para baixo, e aí ele vai ter a componente na horizontal, e aí ele vai acabar fazendo essa trajetória aqui, de graça, gabarito letra D. Tá bom? Não podia perder essa questão, tá bom? Pessoal, questão 103, né, a dos engenheiros, que para verificar a profundidade lá da perfuração que eles fizeram, né, eles usam um equipamento que produz
ressonância, que produz ondas dentro deste buraco que eles fizeram lá. Bom, você sabe que a frequência, né, se é um buraco, ele está fechado no fundo, né, a frequência dos harmônicos, né, a enésima frequência é NV sobre 4L, tubo fechado, é um tubo fechado, tá? E aí ele te deu a primeira frequência que produz ressonância. A primeira frequência, 135 Hz, tá? 135 Hz. Com os 135 Hz, a velocidade do som e o comprimento do buraco, que era de 30 metros, você calcula o NA, tá? O que aconteceu? Olha, deu 45, então, ou seja, o número do harmônico, né, é o 45º harmônico. Como tubos fechados só são harmônicos ímpares, qual que é o próximo harmônico depois do 45? O 47. Você joga o 47, tá? Faz de novo as contas, não mudou nenhum dos outros parâmetros e a nova frequência do próximo harmônico, 141 Hz. Fechou? Legal a questão, letra C, tá? Rafael agora vai fazer a próxima. Bom, então, estamos aqui na questão 110, né, que a gente tem lá um aquário todo bonitinho, que ele sempre perde temperatura para o ambiente, né? E aí, para isso, para evitar que isso aconteça, foi instalado um aquecedor de potência de 50 watts, certo? E aí, o enunciado, né, o texto pergunta ali para a gente, quando o aquecedor é desligado por 1 hora, quanto de calor que o meu aquário perde para o ambiente? Ou seja, no geral a gente vai calcular quanto que ele aquece em 1 hora, quanto que a temperatura dele vai variar em 1 hora com o aquecedor ligado, e quando ele for desligado, a temperatura vai baixar igualmente. Bom, então a gente tem a potência, que foi dado para a gente. Por definição, potência é energia sobre o tempo, e a energia que a gente está trabalhando aqui é energia térmica, a quantidade de calor. Tá? Foi dado para a gente o calor específico da água, e a densidade da água, de 1 kg por litro. Então, a quantidade de calor é o MC delta θ, certo? E a potência, então, vai ser MC delta θ por delta T, onde delta T é o nosso tempo. Delta T vai ser 1 hora, que são 60 minutos, que são 3.600 segundos. Tá bom? A água, falou que tem 50 litros. Se o nosso aquário tem 50 litros, então, a cada litro eu tenho 1 kg, então a minha massa é de 50 kg também. Então, a potência, que vale 50 watts, substitui aqui. A massa é 50. O calor específico está aqui, 4 vezes 10 ao cubo. Então, 4 vezes 10 ao cubo. O delta θ, dividido por 3.600 segundos. 50 some com 50. 3.600 passa multiplicando. Depois a gente divide por 4. Sobra 10 ao cubo delta θ igual a 900. E agora a gente divide 900 por 10 ao cubo, que 10 ao cubo é 1000. Sobra 0,9 Kelvin, por causa da constante. Mas, por sorte, Kelvin e Celsius variam igualmente. Varia 0,9 graus Celsius, gabarito, letra C. Tudo bem? Agora o zoinho vai fazer a próxima. Pessoal, questão 119, ele fala de uma usina, tá? Ele comenta aqui da usina que funciona, né, com o processo de indução eletromagnética. E ele fala assim, durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado na diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas, tá? Você tem um ímã que gira numa bobina, e esse giro do ímã produz uma variação no fluxo magnético dentro da bobina. Essa variação do fluxo magnético pelo tempo gera a força eletromotriz induzida, que é a DDP produzida na usina. Tá? Aí ele fala que houve um aumento na força eletromotriz. E aí ele pede qual seria o motivo desse aumento? Bom, não mudou o equipamento, não mudou a bobina, não mudou as dimensões da bobina, não mudou o ímã,
Tá? Então, se não mudou equipamento nenhum, o único motivo que pode ter aumentado o fluxo magnético para aumentar a força eletromotriz gerada é um aumento na velocidade de rotação. Tá? Então, letra D, rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento da sua velocidade angular. Então, a velocidade angular do ímã aumentou, aumentando a variação do fluxo. Legal? Questão difícil, tá? Letra D, difícil pela análise. Ok? Rafael vai fazer a próxima agora. Então, galera, estamos aqui na questão 123, questão médio, tá bom? Ele falou que essa fonte aqui vai estar operando sempre a 12 volts e essas resistências que ele falou que é 100 ohms vão ser usadas como divisores de tensão. Ou seja, se a gente tem resistores em série, a gente tem DDP dividida. Então, se eu tenho 4 resistores iguais, a minha DDP ela é dividida de 4 igual para os 4 aqui. Então, 12 dividido por 3, quer dizer, 12 dividido por 4, aqui a gente vai ter 3 volts, aqui a gente vai ter 3 volts, e aqui a gente vai ter 3 volts. E aqui também 3 volts. O nosso equipamento tem que operar em 9. Então ele tem que estar paralelo com 3 resistores. Então ele tem que estar paralelo entre pontos que tenham 3 resistores. Então, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Tudo bem? E aí, o que vai matar a questão? Achar a corrente. Tá bom? Então, a corrente aqui finge que ele está ligado aqui, tá bom? Compartilhando dos 9 volts. E a gente vai jogar na lei de Ohm. A gente sabe que U é igual a R vezes I. O U vale 9. A resistência do meu equipamento é 10 a quarta ohms vezes I. Então o I vai ser 9 por 10 a quarta, que é 9 vezes 10 a menos 4, isso aqui é amperes, né? Minha corrente, ela pode ser escrita como 0,9 vezes 10 a menos 3 ampere, que é a mesma coisa aqui, 0,9 miliampere. E aí agora a gente tem que olhar nas alternativas. Aqui fala que a corrente é 0,9 miliamperes e engloba aqui 3 resistores e isso está entre B e E. 0,9 miliamperes, letra D. Tá bom? Questãozinha média, tá bom? Um raciocínio um pouquinho diferente, tá? Zoinho vai fazer a próxima com vocês. Ok, galera, questão 126, estamos encerrando a nossa maratona de hoje do Enem, tá? Uma questão média, tá? Um raciocínio legal do problema. E ele traduz aquilo que a gente chama aí nas grandes cidades de zona verde, né? Para que você, ao abrir um semáforo, você consiga pegar os outros abertos. Isso para o trânsito fluir melhor. Ele fala que os semáforos foram espaçados de 500 em 500 metros, que o carro parte com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado e atinge no máximo 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo. Bom, o que a gente faz? Você descobre, jogando na função da velocidade, que ele gasta 20 segundos para atingir os 72 km por hora. Nesse mesmo tempo, se eu aplicar a Torricelli com aceleração, você descobre que ele anda o quê? 200 metros, beleza? Legal. Então, até atingir 72 km por hora, ele anda quanto? 200. Só que ele diz que o semáforo tem que abrir quando a pessoa estiver a 100 metros do semáforo. Então, o próximo semáforo está em A, 100 metros de A, como aqui é 500, isso aqui vai ser o quê? 400. Então, ele vai, antes do sinal abrir, ele vai andar mais quantos metros? 200. Então, está aqui, ó. O delta S2, que ele já anda com velocidade constante, por isso o delta T é delta S sobre V. Então, o delta T2 dá quanto? 10 segundos. Se ele já havia gasto 20 segundos e gastou mais 10,
Quanto tempo, a partir do momento que ele sai, o semáforo A tem que abrir? Tem que abrir em quanto? 30 segundos. Que são os 20 que ele gasta acelerando, mais os 10 com velocidade constante. Só isso já basta para você fazer o problema. Se você olhar as opções, só tem uma opção que o semáforo abre com 30, que é a letra D. Mas se você quiser persistir, tá? Quando ele estiver a 100 metros do B, tá? Ele vai percorrer mais quantos metros aqui? Ó? Daqui para cá falta 100, mais os 400, ele vai andar 500 metros. Então, como ele anda 500 metros com a mesma velocidade, ele vai gastar mais quantos segundos? 25. Se ele já tinha gastado 30 até o A e 25 para chegar aqui para o farol B ser aceso, né, para o farol B ser liberado, ficar verde, então ele vai gastar quantos segundos? 30 mais 25, 55, que é o tempo do semáforo B. E com a mesma analogia, você descobre que no último semáforo ele vai gastar 80 segundos. Legal? Então a questão média, tá? Letra D. E agora, já caminhando para o final, o Rafael vai fazer a próxima. Então, galera, estamos aqui, questão 132, uma questão que eu e o Zoinha achamos difícil, tá? Porque ela precisava de uma interpretação e tudo, tá? Mas enfim, ela fala dos fones de ouvido, fala da tecnologia e tudo, e que eles cancelam ruídos, tá? E aí eles falam outra coisa muito interessante. Eles cancelam ruídos, como turbina de avião, e não cancelam barulhos irregulares, como choro de bebê, conversas e tudo, tá? O que são esses barulhos regulares e irregulares? São ali o que diferencia o ruído de discursos e tal. E como é que ele faz, então? A tecnologia para isso vai ser a tecnologia de interferência. Tá? O texto não falou, podia até ter falado, mas esses fones eles têm um microfonezinho que identificam o barulho regular e mandam uma onda com inversão de fase para anular ela. E aí isso é o fenômeno da interferência, por isso que a melhor opção aqui pra gente é a letra B. Tá bom? Questão complicada. Você poderia olhar de várias maneiras e essa aqui é a melhor, tá bom? Estamos encerrando, o Zoinho vai encerrar pra gente. Ok, galera, para encerrar então essa nossa resolução, esse nosso comentário da prova do Enem, a última questão, tá? Consideramos ela a segunda questão mais fácil da prova, né? Que trata da eletrização por atrito, né? Você tem o Garfield aí, ele passa, esfrega na calça e fica com os pelos eriçados, né? E a eletrização por atrito a gente sabe que é o que? Troca de elétrons, um corpo cede elétrons para o outro, um cede, o outro ganha. Então, né, resposta correta, letra D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Ok? Essa é outra questão que você não podia perder. Então tá aí, com isso a gente encerra essa nossa maratona deste domingo. Grande abraço para vocês, tá? Esperamos, né, eu e o Rafael, que você tenha se saído muito bem na prova. Ok? Grande abraço. Tchau, tchau.